Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do El Shaddai. Nós temos um Deus lindo e todo-poderoso. Ele me mandou te dar um recado extraordinário. Ele está muito preocupado com a tua salvação. Ele está preocupado porque você sabe que ninguém fala sobre salvação. É muito difícil o pessoal visar a tua salvação. O pessoal visa muito meios materiais, financeiro. O pessoal não visa a tua salvação. Se você tiver de fechar o olho amanhã, se não tiver preparado, é um lugar muito terrível que você vai morar. Então ele me mandou dar um recado para você. Vai lá, filho, e dá o meu recado, porque as pessoas estão visando só dólares, grana. Então eu vou falar para você o que ele me mandou falar. Ele, como está muito preocupado, ele tem uma mansão excelente reservada para você. Essa mansão é desde a época da fundação do mundo que ele preparou para você. É uma coisa extraordinária. Você imagina se você tem um capital, você é uma pessoa bem-sucedida, você tem um capital, você compra uma mansão. Você, quando vai inaugurar essa mansão, é uma coisa, quando você entra, é uma coisa exuberante. Você fica super. Você fica, não tem nem comentário, nem o que falar, como é que você fica quando você pega uma coisa fora do comum. Então você sabe que agora tu imagina o próprio Deus com essa mansão aonde você vai morar. Você imagina uma mansão preparada pelo próprio Deus. Por isso que ele mandou te falar. Na Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. É a tua salvação que ele está preocupado. É a tua salvação que é a prioridade. Na Bíblia fala que aqui tem 8.000 promessas. 8.000 promessas que Deus deixou nessa bússola. Só que a principal é a tua salvação. Ninguém está vendo esse lado. O pessoal está vendo só fama, dinheiro, seguidores, os ministérios cheios, mas não estão preocupados com essa área. É a área principal da vida do cristão. É a primeira, a prioridade é a tua salvação. Ninguém está vendo nada disso. O povo cristão está cego. Estão vendo muito, a prioridade é só grana, é só fama, é seguidores. O pessoal não quer saber de nada. Se tu seguir qualquer pessoa, se tu seguir qualquer ministério, se tu fechar o olho amanhã e não estiver preparado, você já sabe o que é que vai acontecer. Na Bíblia fala, Jesus fala, eu sou o caminho. O Tomé, você conhece, você sabe que ele é uma pessoa incrédula. O Tomé era incrédulo e andava com Jesus, ele andava com Jesus. Via Jesus fazer todos os prodígios e maravilha, via Jesus curar cego, fazer aleijado andar, libertar os cativos, mas ele não cria, ele era incrédulo. E ele outro dia perguntou para Jesus, mestre, qual é o caminho que devemos seguir? Jesus falou para ele, olha mestre, o caminho sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta você querer fazer um meio, fazer um arrudeio, pular muro, atravessar a fronteira. Não adianta, porque isso não funciona. O caminho é Jesus. O caminho para ir ao Pai é Jesus. Não adianta porque tu vai orar, tu vai se espernear, arrancar os cabelos da cabeça, mas não vai passar do teto a tua oração, porque você não está no caminho. O caminho é Jesus. Então o que acontece? Você tem que se posicionar urgentemente, porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo.
Aquele que crê e for batizado será salvo. Se não crê, amigo, já está condenadíssimo. Tu já estás condenado. Não adianta querer falar que não é, porque é. A Bíblia não mente. Deus fala que ele não é homem para mentir e muito menos filho do homem para que se arrependa. Então, já se posiciona, começa a se posicionar. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. O inimigo, ele sabe que a partir do momento que você se posicionar, que você seguir esse caminho, que você aceitar Jesus, ele perde totalmente a legalidade na tua vida. Ele tem legalidade na tua vida porque você não conhece a verdade. Você não conhece a verdade. A partir do momento que você passa a conhecer, seguir esse caminho, na Bíblia diz, o meu povo, em Oséias 4:6, fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da própria palavra de Deus. E as pessoas, tem gente no meio cristão que frequenta a igreja, só vive atrás de seguidores e não pratica. Não pratica, escuta a palavra de Deus e não pratica. O alfabeto do cristão é O, é B, D e C, é obedecer. Por isso que a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta tu estar dentro de grandes ministérios, fazendo sacrifício, fazendo isso, fazendo aquilo, que não funciona. Não funciona se tu não obedecer a palavra do Todo-Poderoso. É a palavra do rei. E o rei, todo rei, ele tem um decreto. É a obediência que você tem que ter. Se tu não tiver obediência, não adianta tu estar aí sentado, ganhando seguidores. Não adianta tu estar em grandes ministérios, pregando a palavra de Deus. Se tu não for obediente, a tua oração não passa do teto. Deus, ele é tão misericordioso que às vezes você recebe uma bencinha, porque benção na real da história não é. As coisas de Deus não são coisa minúscula, as coisas de Deus são grandiosas, são milagres, prodígios, maravilha. Então você já fica sabendo, porque ninguém engana a Deus. Você pode enganar o homem, você pode enganar a mulher, mas a Deus você não engana. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Por aí você tira como é que funciona. Ele está de olho em você. Ele está preocupado com a tua alma. Não adianta tu querer fazer a obra de Deus e depois ir passear no Egito. O Egito não é lugar para cristão. Não adianta. Você se camufla, você está camuflado. Não adianta você se camuflar. Não adianta se camuflar, não adianta se esconder, não adianta, porque os olhos de Deus estão te vendo aonde você vai, aonde você entra, aonde você fica, aonde você vai. O teu comportamento totalmente completo, Deus já está sabendo de tudo. Então não adianta. Deus fala que desde a época de João Batista se fazia esforço para entrar no reino dele. Lá é um reino, é onde o rei está, é o reino. Lá não entra de todo jeito. Para você entrar nessa mansão, você tem que seguir esse caminho, aceitar Jesus, se batizar e já reservar a tua moradia. Porque o inimigo também está querendo você. Ele está querendo a tua alma. Você fique sabendo que você vai ter que ter um processo com o próprio Deus Todo-Poderoso. É um processo de lapidação que você tem com Ele para primeiro você morar. Você não vai morar lá de todo jeito. A mansão é de graça, porque Deus fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Você tem que estar preparadíssimo, não fica pensando que é brincadeira. Você está sentado aí, pregando, brincando com a palavra do Todo-Poderoso, um mente daqui, outro mente dali, um esquenta dali, e Deus está de olho em você. Cuidado, se você fechar os olhos, você sabe muito bem para onde é que você vai, porque do jeito que Deus tem essa mansão preparada para tu morar, o inimigo também tem um lugar reservado para você. A Bíblia fala que a casa do inimigo é terrível, é aonde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, nunca morre. Você sabe que a Bíblia ela tem 8.000 promessas, mas a promessa que você tem que priorizar é a tua salvação. Se você não priorizar essa daí, não adianta, porque tu pode fechar o olho amanhã, você pode ser uma pessoa influente, você pode ser uma pessoa bonita, pode ser uma pessoa feia, pode ter dinheiro, pode não ter, pode ter milhões e milhões de imóveis, milhões e milhões na bolsa de valores, mas se você não tiver um relacionamento com Deus vivo, todo-poderoso, e não aceitar esse caminho, não ir por esse caminho, não adianta, porque na hora que tu fechar o olho, na hora que tu fechar os olhos, você vai acordar num lugar que você não queira acordar. Não fique pensando que você cair amanhã e morrer. A gente não morre. Deus fez a gente espírito. Nós somos um espírito que mora no corpo e tem uma mente intelecto. Então, você já sabe como que funciona. A salvação, ela é totalmente independente. Não adianta tu querer ficar pedindo oração para fulano, oração para ciclano. Não adianta, que Deus vai te capacitar. Outro dia Jesus falou para os seus discípulos: vê que eu os direi autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inferno. Eu falei o quê? Eu falei toda a força do inferno. Não é a metade e depois a metade. É toda a força do inferno. Você já aceitou Jesus, você já tem o teu lugar separado para tu morar, uma mansão extraordinária, você tem para o teu descanso, você já tem a tua mansão, aceitou Jesus, está seguindo o caminho. A partir de que você começa a seguir a Jesus, você sabe, Jesus fala que nós iríamos ser perseguidos por causa do nome dele. Então o que acontece? Você já aceitou ele, o inferno inteiro vai se levantar. O inferno inteiro vai te levantar para te perseguir. Mas na Bíblia fala: tendes bom ânimo, que eu venci o mundo e você também vai vencer. A autoridade que Deus te deu é uma autoridade tremenda. Você tem capacidade, você tem autoridade no mundo espiritual para paralisar qualquer ação de Satanás. O inimigo, ele já perdeu a legalidade na tua vida, porque você se posicionou e já aceitou Jesus. E se você não aceitou, você aceita logo, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então o caminho é estreito. Por isso que Jesus falou, desde a época de João Batista, que se faz força para entrar no reino de Deus. Lá é um reino, não entra todo mundo de todo jeito. É preparado justamente para os filhos do Todo-Poderoso. Nós somos filhos do Rei. Então o que é que você quer? Você tem que se posicionar, aceitar Jesus, se batizar, e depois que você se batizar, você começa a usar a autoridade que Deus te deu. Deus já te cobriu, Deus já te deu toda a estrutura, então é você que tem que ir para cima desses problemas. É você que tem que agir. Por isso que no mundo fala: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Deus fala que tudo é possível ser mudado pela força da oração. Tudo é possível ser mudado pela força da oração. A partir do momento que você aceita Jesus, que você tem o teu lugar, o inferno inteiro vai se levantar. Você vai começar a usar a autoridade que Deus te deu.
que outro dia Jesus com seus discípulos iam passeando, no meio do caminho eles viram uma figueira muito linda, bonita, que só tinha folha. Era uma obra de engano, porque lá não tinha comida. Eles sentiu fome, foi lá pegar figueira, foi pegar figo na figueira. Quando chegou lá não tinha nada para comer, só tinha folha. Jesus falou: olha, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E eles continuaram o passeio, foram embora fazer a obra de Deus. Pela manhã eles retornaram, voltaram pelo mesmo caminho, eles chegaram a ver a figueira lá. Os discípulos ficaram abismados e falaram: Jesus, o Senhor amaldiçoou essa figueira, e a figueira secou até o tronco. Jesus falou: olha, a autoridade que vocês têm, a autoridade que eu lhe dei, o que você amaldiçoar é amaldiçoado, o que você abençoar é abençoado. Então se posiciona. Você está coberto, já está com a tua salvação, você já está com a tua mansão para você descansar. Vai para cima dos problemas. Você já tem autoridade no mundo espiritual. Não precisa ficar pedindo oração para o teu marido, para a tua mulher, para o teu filho, para o teu trabalho, para isso e aquilo. Não precisa. Você já viu algum filho do rei pedir alguma coisa para alguém? O filho do rei não pede nada para ninguém, porque ele já está estruturado. Ele já tem tudo. O pai dele é dono de tudo. Então você é filho do rei. Você tem que fazer a sua parte. Deus, ele está esperando só você fazer a sua parte para ele fazer a dele. Você tem que orar, você tem que determinar, você tem que se consagrar. Só que você tem que se consagrar principalmente. Porque sem santidade ninguém vê a Deus. As pessoas por aí contam um conto de fada, não fala de nada, fala que não tem luta, que não tem luta. Às vezes as pessoas chegam até a falar que eu já ouvi. A luta é feroz, para tu entrar no reino do Pai, é feroz a luta. E tu vai ter que encarar essa luta, não adianta querer fugir. Não adianta, não tem outro caminho não. Você tem que fazer o que Deus está mandando falar através desse recado. Tudo é possível ser mudado pela força da oração. Você vai orar e aparentemente parece que não aconteceu nada, mas o mundo espiritual já começou um rebuliço tão grande a teu favor que você não tem ideia. Já começou a mexer. Então o que acontece? Você vai ter que perseverar. Jesus fala: olha, persevera em oração e vela nela por ação de graça. Você sabe o que significa velar? É agradecer. A Bíblia, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Todo-Poderoso não é mentirosa. O que Deus está mandando te falar, o que Deus está mandando te entregar, tu pode fazer que vai funcionar. Porque é muito difícil as pessoas no ministério, as pessoas nas lives, as pessoas na internet, onde quer que seja, principalmente nesses ministérios gigantescos, passar o que eu estou passando para você, porque eu já frequentei vários, não é o primeiro, é muitos ministérios que eu já frequentei, e eu sei como que funciona, tá? Eles querem que você seja um dizimista fiel a ele, mas eles não estão nem aí para a tua salvação. O dízimo, em Malaquias 3:10, fala: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, que eu abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida. Através desse versículo, através dessa promessa, as pessoas se beneficiam demais. Por quê? Falta de sabedoria, falta de sabedoria. Deus levanta, coloca na liderança, depois que as pessoas estão milionário, bilionário, bem-sucedido, começa a brincar com a palavra sagrada e vai pagar um preço, porque Deus está de olho em vocês.
Não brinca com as coisas sagradas. Não adianta, porque quando chegar naquele dia, você vai falar: expulsamos demônio no teu nome. Senhor, fizemos isso no seu nome. Jesus vai olhar para você e falar: apartai-vos de mim, que eu nunca vos te conheci. Nesses ministérios, as pessoas colocam até as pessoas mais bonitas, que tenham uma estatura maior, lá na frente, de liderança, para chamar a atenção das ovelhas, e as ovelhas tudo urrando. Coloca para chamar a atenção, mas não adianta, porque a palavra diz que aquilo ali é bonito por fora e podre por dentro. Não tem o Espírito Santo de Deus, é só 7:1. Então você já sabe como é que está funcionando o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os final dos tempos. De uma hora para outra, pode acontecer o arrebatamento e você vai ficar. Porque as pessoas estão brincando demais com a palavra do Todo-Poderoso. Eu já te dei o recado está dado. O Todo-Poderoso está preocupadíssimo, porque as pessoas não estão visando isso. Não estão visando isso. A palavra de Deus, ela viva, eficaz e é poderosa na terra, e ela não volta vazia. A partir do momento que você colocar em prática o que eu estou te falando, você falar o que tem que falando, você vai fazer a tua parte, porque é uma parte que Deus não pode fazer, é a tua. Você vai orar, você vai determinar, você vai se consagrar, você vai expulsar os demônios e vai cair um por um por terra, porque Deus fala: sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Você vai fazer a sua parte. Que Deus, ele não pode fazer a tua parte. É você que tem que fazer. Então, já vai fazendo o que tem que fazer urgente. Porque você pode ser milionário, você pode ter muita coisa, muitos imóveis, pode ser conhecido na mídia, pode ser uma pessoa influente, pode ter um trabalho influente, só que não adianta nada se você fechar o olho, ou hoje, ou amanhã, ou depois, sem passar por essa lapidação, sem passar por esse caminho estreito, sem aceitar Jesus. Você vai acordar num lugar terrível, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Sai fora, se posiciona e vai para cima dos problemas que Deus vai fazer acontecer. Ele está esperando só você se posicionar. Você fica em casa pedindo oração, pedindo isso, pedindo aquilo. Se uma pessoa dessa, que Deus colocou na liderança, que Deus preparou para fazer a obra dele, porque o inimigo ele está arrastando milhões de pessoas que estão fazendo a obra de Deus para o Egito. As pessoas estão tudo camuflada, pregando a palavra de Deus e passeando no Egito. O Egito não é lugar de cristão. O pessoal estão indo e voltando, brincando com a palavra sagrada. O inimigo, ele está lapidando você também, para você ir morar com ele. Porque ele sabe que você está em desobediência, ele sabe que você é rebelde, ele sabe que você está brincando com as coisas sagradas. Não brinca, não brinca. Deus, ele está de olho. Os olhos do Todo-Poderoso passeiam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Jesus, ele fala que os olhos de Deus, ele é como chama de fogo, ele enxerga até no escuro. Então, amigo e amiga, o recado foi dado. Eu dei o recado que Deus mandou te falar.
Vai para cima, porque você já está coberto, você já está estruturado, você já tem a sua mansão, você já tem a sua salvação. Vai para cima desses problemas, que é você orando e Deus derrubando muralha por muralha. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está esperando o teu posicionamento. Amém? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. O recado está dado, o recado eu já passei. Agora é você e o Todo-Poderoso, porque lá na mansão preparada pelo próprio Deus, só vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque a mídia, a internet, está cheio de gente pregando, parecendo gato e cachorro. Um querendo tomar o lado do outro, um querendo ter mais fama do que o outro, um querer, um empurrando. É um empurrando o outro para ver quem mente mais, quem brinca mais com as coisas sagradas. Presta atenção, porque Deus está de olho em você. Você fica tomando as legendas de um, as legendas de outro, copiando um, copiando outro, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa realmente está fazendo a obra de Deus, Deus dá inspiração. Não tem, então Deus não está nesse meio. Deus fala que sem santidade ninguém vê a Ele. Aleluia! Louvado seja engrandecido o nome do El Shaddai. O recado está dado. Eu vou orar agora. Eu não perco tempo com demônio. Eu vou soprar daqui aonde você quer que esteja. O problema que você tenha, eu não sei que problema que é, mas o problema que você esteja, ele vai desaparecer. Porque Deus me levantou com autoridade. Eu tenho autoridade do mundo espiritual para cancelar qualquer área de Satanás, porque o demônio, ele existe, o inferno, ele existe e é real. São demônios bem organizados. Não fique pensando que são desorganizados. Eles são bem organizados, e para cada área da tua vida tem um soldado de Satanás trabalhando para fazer uma desgraceira na tua vida. Ele está de olho na tua alma. Ele não está de olho no teu dinheiro, no teu capital, nas tuas mansões. Ele quer a sua alma. O recado foi dado. Então, vamos orar. Eu vou orar um Salmo 91, o Salmo da proteção. E dentro de poucos segundos, eu não perco tempo com Satanás. Sai, 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 sai. E o demônio, se você não tiver preparado, se você não tiver consagrado, ele fica de esquina dando risada da sua cara. Então, vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. O teu escudo bloqueio, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a luz que apaga o meu dia, nem a luz que apaga o meu dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Altíssimo a tua moradia, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos o Senhor deu ordem a teu respeito para livrar de todo mal, livrar de tudo que não presta. Com as suas mãos, ele pegará com a sua mão para que não tropece o pé em alguma pedra, pisarás o leão e a cobra, e o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu o poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, vou livrar e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e mostrarei a salvação. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Problema que você tiver, aonde tiver, onde você seja, no mundo espiritual não existe fronteira. Vai cair por terra em nome de Jesus, porque você vai mandar a oração em sendo enviada para esse tipo de problema. Vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é possível aquele que crê.
Você crê em Deus, então Ele vai começar a fazer a obra. Eu sou o pastor Mário, levantado por Deus e não por homem. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Compartilha esse vídeo, manda para quem você quiser, porque essa hora tem muita gente descendo a sepultura sem a salvação. Compartilha, manda para quem você quiser. Faz a obra de Deus comigo. Já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.